Bom dia, bom dia. Um pouquinho mais tarde hoje aqui, porque Instagram não queria deixar a gente entrar, mas a gente aguarda o tempo certo, né? Pra tudo e a gente inicia. Esperar aqui, ver quem vai entrar. Bom dia, bom dia. A gente vai falar bem rapidinho hoje um pouquinho. Deixa eu acender aqui essa luz para melhorar para vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje de um evangelho maravilhoso, né? Que tá lá em São João, onde vai estar mostrando um pouquinho sobre os primeiros discípulos de Jesus. Então, eu sei que a gente costuma entrar bem mais cedo. Bom dia, Paula. Mas não sei o porquê desde ontem não estava conseguindo acessar aqui as minhas redes sociais, só carregava e não concluía. Mas nós somos uma pessoa insistente, né? E persistente. Então, eu aprendi que persistir é não desistir. Insistente é aquela que fica insistindo naquilo que vai dar errado, né? E eu sou persistente. Então, fiquei aguardando o tempo ali de Deus pra gente poder iniciar. E a gente vai ser bem rapidinho, que a gente tá quase aí emendando o cafezinho do café, né? Bom, a gente vai falar então hoje um pouquinho sobre essa passagem aonde vai estar lá em João 1, do 35 até o 42. João tá quase lá no finalzinho da Bíblia, é o último evangelho, tá? Nós vamos estar conversando um pouquinho aqui nele hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, irmãozinho. Você acredita que as redes sociais não estavam deixando eu entrar? Acho que isso é um bom sinal, né? Isso é um ótimo sinal. Bom dia, Ju. Bom dia, Carol. Vamos lá, então. Vai dizer assim, ó. No dia seguinte, João estava lá de novo com seus 2 discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhe: O que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde moravam e permaneceram com ele o dia todo. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio Simão. Deixa eu voltar aqui. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu-o até Jesus e lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, esse foi o evangelho de ontem, né? E eu me encanto com esse evangelho porque aqui nós vemos a verdadeira humildade. João Batista, ele tinha os seus seguidores, seus discípulos também. Só que quando João Batista entende que quem é o mestre, o Cordeiro, assim como ele diz aqui, eis o Cordeiro de Deus. Só que antes vai dizer assim, João estava lá de novo com seus 2 discípulos. Ali ele vem mostrar para nós, bom dia, Pai, sua bênção. Ali ele vem mostrar para nós claramente que João, ele sempre permanecia com os seus, porque fala, ele estava ali de novo. E aí eu coloco assim pra gente refletir,
Quantas vezes nós nos deparamos com situações que faz com que nós desistimos do outro, não é? E aqui mostra a vocação dos 2 primeiros discípulos de Jesus. Ele vai nascer através do testemunho de João. Olha a importância, olha o tanto que nós podemos refletir no outro. E é tão interessante isso, porque a vocação desses 2 primeiros discípulos, que é André e Simão, ele vai nascer através do testemunho que João Batista dava. E esse testemunho, bom dia Yuri, bom dia Aline. E esse testemunho, ele faz com que aqueles 2 criem essa conscientização e eles envolvem desse amor e eles partem desse testemunho de João Batista. E o mais incrível, né, é muito lindo de olhar aqui que esses 2 discípulos, eles são chamados por Jesus de uma forma direta. Olha que top isso! Eles são convidados por Jesus. Jesus simplesmente chama eles a seguir. E aí, o que acontece? Olha que lindo aqui. Quando os 2 discípulos ouviram a declaração de João, quer dizer, o testemunho de João, né? Jesus voltou-se para trás. Olha como que Jesus ele é sábio a todo instante. Ele usa de muitas estratégias para com a gente. Ele vai falar assim, ó. O que procurais? Jesus ele sempre indagou muito, né? Ele sempre indaga, sempre, a todo instante nós. Aqui, gente, às vezes eu tô olhando para uma tela e outra porque eu estou com uma no Instagram e com uma eu estou lá no Facebook. Então, às vezes eu vou ficar aqui dividida com vocês, tá? Mas estamos juntos nos 2. É os desafios que a gente tem que enfrentar, né? E quando Jesus ele faz essa pergunta para os 2, o que procurais? Ali no mesmo instante, olha que lindo que eles falam. Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Eles responderam com outra pergunta. Por que eles respondem ali com outra pergunta? Porque simplesmente esses 2 primeiros discípulos que tomam essa iniciativa sem esperar que o Jesus os chame, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, e ali eles vendo que é Jesus, eles vão. Ali esses dois primeiros discípulos, que é André e Simão Pedro, eles não querem saber se Jesus ele tem algum testemunho a dar, se ele tem um currículo maravilhoso para apresentar, se ele vai mostrar todos os milagres que ele fez antes. Eles só querem ceiar com Jesus, porque eles perguntam aonde moras. E aí é o que eu pergunto para você. Quanto você está disposto a ceiar com Jesus? E não ficar tentando descobrir o que ele tem para te oferecer. Porque ali, quando Jesus fala o que procurais, eles poderiam ter vindo com uma lista. Igual muitas vezes, gente, fica melhor sem essa luz ou com essa luz? Me ajuda aí, ó, sem e aqui com. Responde aí pra mim, fazendo favor. Vou esperar vocês me responder aqui. Acho que deve estar bom assim, né? Vou seguindo aqui. Quando acontece isso, é o que eu pergunto hoje. Quando Jesus pergunta o que procurais, será que nós estamos aí apresentando para Jesus uma lista gigante com o que a gente deseja? Ou nós só estamos dispostos a criar um laço de intimidade com Ele? Porque, na verdade, quando os discípulos perguntam para Jesus aonde moras, eles querem criar essa intimidade com Jesus. Ai, amor, que eu diminua e o Senhor cresça.
cada vez mais. Amei te conhecer esse final de semana, viu, Paula? Falei muito de você esse final de semana, viu? A sua luz, a sua energia me contagiou. Gente, e quando essa resposta, seguida de uma pergunta, né, dos dois discípulos, eles perguntam onde moras, na verdade, a resposta desses dois discípulos nada mais é, nada menos movida pelo desejo da comunhão com Cristo. Olha que lindo isso. Olha que perfeito. Bom dia, Bru! Com a luz? Obrigada, amor. Então, vou deixar ela acesa aqui, essas luzes aqui na minha frente. Me atrapalha um pouquinho, mas ela fica top, né? Vou continuar com ela. Obrigada, Bru. E aí, essa resposta dos discípulos, quando ele pergunta, mestre, onde moras? Os discípulos, eles não estão interessados em todas as teorias de como Jesus faz aquilo ou como faz aquilo. Eles simplesmente querem o contrário. Eles querem criar um laço de intimidade. E para que nós possamos criar um laço de intimidade com o outro, nós precisamos conviver com o outro. E ali, logo na palavra, vai dizer que eles passam ali, né, o dia todo ali com o Senhor. E aí é o que eu te pergunto, será que nós estamos criando esse laço de amizade com o Senhor diariamente? Vocês sim, porque nós estamos juntos aí tomando café, né, com Jesus todos os dias. E aí, gente, o mais lindo daqui é aonde? Lá no versículo 38, vamos lá no versículo 38, nós encontramos as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João, né? Quando ele faz essa pergunta, é o primeiro momento que Jesus ele se manifesta ali no Evangelho de João, falando ali. O que vocês estão procurando? Do início ao fim das nossas vidas, gente, nós estamos procurando algo ou alguém, não é? A todo instante a gente está numa procura incessante. E como aqueles discípulos, eles também procuravam saber quem era Jesus. E aí entra uma chave mestra tão incrível, aonde André, ele era um dos seguidores de João Batista. E Simão Pedro, ele já estava lá no barulho de querer saber quem era o mestre, mas ele não sabia. E aí André apresenta o irmão a Jesus. E aqui, gente, quando esse irmão apresenta, André, ele encontra o seu irmão e apresenta ele para Jesus. Aqui é mostrar o tamanho que nós devemos viver a nossa humildade. Porque eu te pergunto, responde aqui para mim. De quem que a gente mais ouve falar na palavra de Deus? De André ou de Simão Pedro? Quem que a gente mais ouve falar? Qual dos dois discípulos que é mais conhecido? Fala para mim aqui. É Pedro, né? Isso, é Pedro. E quando Pedro, ele é mais conhecido na palavra, mas quem apresentou foi André, isso daqui nos mostra a grandiosidade da humildade. André, ele não queria saber se ele ia ser o mais falado. Então vai existir momentos na nossa vida que nós vamos se apresentar, nós vamos apresentar quem é aquele, que é Jesus, e a gente vai se retirar de cena. E ali nós vamos se retirar de cena, por quê? Porque você tem a missão de anunciar o Senhor. E quando a pessoa tem esse encontro com o Senhor, é ela. Então aqui mostra uma humildade incrível de André. E em seguida, a gente vai ver também que a partir dessa intimidade que eles criam com o Senhor, que eles pedem, né, perguntam onde moras, e o Senhor simplesmente, ele responde, né? Jesus, ele é o cara, assim. Eu falo que eu amo aprender com ele porque ele é muito ousado, né? E Jesus, ele só fala assim para eles, venham ver. Ele desperta uma curiosidade boa. Só que ali ele deixa eles livres. Quando Jesus, ele fala nessa parte para nós, venha ver, ele está nos convidando a viver uma experiência. E trazendo para o nosso dia de hoje, muitas vezes, esse venha ver de Jesus vai ser um convite que você recebe para ir para um acampamento,
um convite que você recebe para você ir num grupo de oração, num grupo de jovens. Muitas vezes vai ser aquela madrugada que você levanta, que você acha que você só levantou para ir fazer xixi, mas na verdade é o Senhor te convidando, venha ver. Te convidando para que você possa conhecer aonde Ele mora, que é dentro do nosso coração. E ali Ele quer apresentar o nosso coração para nós mesmos. Olha que loucura isso. Porque Ele quer apresentar o espiritual e não a nossa matéria, a humanidade, né? E ali, gente, esse resultado, né, dessa experiência já aparece quando então eles foram e viram onde Jesus morava. Eles se decidiram por si só. E quando eles vão, eles permanecem o dia todo com o Senhor naquele dia. E o verbo permanecer, gente, ele é muito importante no Evangelho de João, porque permanecer com Jesus é uma coisa, mas mais adiante o Senhor vai dizer da seguinte maneira para nós. Ele vai dizer assim, ó, deixa eu encontrar aqui. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, gente. Permanecer com Jesus e com as pessoas é fácil, não é? É fácil permanecer comigo, com você, com as pessoas, com Jesus. Mas quando Jesus ele indaga ali falando assim, ó, permaneçam em mim, o difícil é permanecer nele e nas pessoas. Isso só irá dar por completo, de uma forma plena em nós, através da comunhão. Porque permanecer em Cristo, ele só vai acontecer através da nossa comunhão. E o Evangelho, ele afirma que essa experiência com Jesus vale a pena. Por quê? Aqui, quem é mãe, né? E quem não for pode perguntar aí pra mãe, pro pai, né? Eles vão falar assim, eram mais ou menos 4 horas da tarde. O que, gente, hoje nos leva a memorizar o dia, a data, a hora? Vamos pensar numa mãe. Quando o filho nasce, a minha mãe, eu tô com vou fazer 33 anos esse ano. E se eu perguntar pra minha mãe, ela sabe o peso, as gramas, o dia, a hora, tudo que eu nasci. Então, por exemplo, a mãe, ela tem o costume de falar assim, ai filho, você, João Pedro, você nasceu no dia 18 de junho, às 5h20 da manhã, e você pesou 3 quilos, 195 gramas. A gente decora até isso. Por quê? Quando eles venham aqui nessa palavra falando sobre as 4 horas da tarde, quer dizer que foi algo muito marcante. Eu fico imaginando como deve ter sido esse encontro de André e Simão Pedro com o Mestre. Para isso ter ficado registrado de uma maneira tão marcante, igual como quando a mãe nasce o filho. E se a mãe tiver 10 filhos, ela sabe o dia, ela sabe a hora, 1 minuto, o peso, a grama, tudo ali, não é? Ou quando você começa a namorar, né? Aquele momento foi tão uau pra você, que você sabe lembrar a data, né? A hora. E se não tá lembrando, gente, é bom vocês começar a pensar aí, porque tem que ver se realmente isso fez sentido, é importante. Brincadeira. Mas aqui, quando a gente diz também que André, ele era um desses discípulos diante do testemunho de João Batista, porque foi assim que despertou a curiosidade deles de conhecer Jesus, não foi? E ali, gente, eles fazem essa experiência das 4 horas da tarde, porque deve ter sido o momento mais louco da história de um ser humano. Porque pensa, eu fico empolgada com isso, porque Jesus, ele é o cara, tipo, da estratégia. Sim, tudinho, né, Paula? Não tem como, a gente sabe o momento exato. E aí eu fico imaginando, por que Jesus, ele não escolheu os doutores daquela época? Ele escolheu pescadores, um bando de homem, tudo ali turrão marrento. Vamos pensar num pescador. Gente, o pescador,
colocando aqui nesses carinha aí que é os primeiros discípulos, os caras não têm medo, os caras é corajoso. Eles entram no rio adentro, eles entram ali, não tá nem aí se vai ter espinho, se vai ter alguma coisa, se vai levar, se tem bicho, se tem tubarão, o que tem lá dentro. Eles são corajosos, o Senhor nos convida a ser essas pessoas corajosas como esses pescadores, como esses primeiros discípulos, a ser ousados e responder a pergunta do Senhor com uma outra pergunta, não interessado no que Ele tem para te oferecer, mas interessado em criar uma intimidade, um relacionamento com o Pai, para que nós possamos permanecer nele e não permanecer com Ele. E aí, gente, André, quando ele leva Simão a Jesus, o Evangelho ele nos mostra ali nesse momento um flash de um testemunho de André. Porque se André, ele sabendo que Simão Pedro, ele era aquele homem turrão, marrento, se ele cria essa ousadia e coragem de levar o irmão até Jesus, é porque ele deu testemunho. E quais são os testemunhos que você tem dado hoje? A minha pergunta é essa. Qual é os testemunhos que nós temos dado aos que estão à nossa volta para que eles também se apaixonem por esse Senhor, esse Cristo que é pleno, que é único, que só de pensar dele e sobre ele eu me emociono, porque ele é o cara. Então hoje o convite para nós é que nós possamos, gente, entender que nós, assim como Pedro, né, que foi nomeado ali como Cefas, a pedra, a rocha, que nós possamos entender que mesmo ali, Jesus ele pergunta o que a Pedro nesse momento? Ele diz assim: você é Simão, filho de João, vai se chamar Cefas. Para o povo bíblico, gente, o nome é a identidade da pessoa. Então, o que seu nome significa? Vai pesquisar o significado do seu nome, que você vai ver que tem tudo a ver com você. E ali, quando ele diz assim, você é Simão, filho de João, vai se chamar Cefas, ele dá a identidade. Simão, ali, ele será no Evangelho de João o símbolo de toda pessoa que busca a sua identidade. E muitas vezes, para buscar a nossa identidade, bom dia, Dê. Muitas vezes, para a gente buscar a nossa identidade, a gente vai ter que dar muita cabeçada ao longo da nossa vida, assim como Pedro deu no Evangelho. Muita cabeçada. Muita. E até que nós possamos nos encontrar com nós mesmos. E quando nós nos encontramos com nós mesmos, nós nos encontramos com a nossa missão. E quando nós nos encontramos com a nossa missão, nós nos encontramos com Jesus. E talvez, gente, é o momento de você entender que isso vai acontecer com você. Mas para que isso aconteça, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora, nós não sabemos. Aí depende do grau de intimidade que você esteja buscando com o Senhor. Bom dia, querida. Amém. Deus nos abençoe. Ali, gente, até que você vive essa experiência e você vê que você tá ali, ó, dando cabeçada muitas vezes, mas você continua. Você é persistente, que nem hoje eu falei. Era pra gente entrar às 7h30 da manhã, tomar o nosso café. Por que eu não consegui? Porque desde ontem as minhas redes sociais não estavam entregando nada. Se vocês entrarem aí no meu Instagram, vai ver que a minha última publicação, eu estava tentando fazer ela desde ontem à noite e ela publicou quase agora. Mas aí é onde o Senhor mostra que quando eu encontro minha missão, eu encontro o meu propósito de abençoar e transformar vidas para Ele, eu sou persistente e eu permaneço nele, eu não desisto. E qual serão as desculpas que nós estamos buscando e comprando e contando historinha para nós mesmos para ser desistentes e não persistentes? Qual será? Que nós possamos ser esses discípulos corajosos
que o Senhor nos chama, não pelo currículo, por ser o mais top que tem a apresentar, mas porque nós, em Cristo Jesus, nós entendemos qual é a nossa identidade. Que eu sou de Cristo e que eu sou luz. E quando a gente passa por tudo isso, gente, é para que a gente possa reconhecer que o Senhor é quem nos chama para a nossa missão. Porque lá no começo ele vai falar isso. João, ele viu. Aí é o mais louco de tudo, gente, é isso. Porque João, ele tinha os discípulos seguidores dele, não tinha? Mas é a humildade do deixar ir, entender que aquilo é melhor para o outro. Porque é o que ele acredita também. E ali João, ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Ele apresenta o Senhor como o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus, ele é para nós essa esperança, né? Essa Páscoa, essa ressurreição, esse amor. E ali nesse instante, ele vai falar para esses dois discípulos. E a declaração de João é tão linda, ao ponto desses dois discípulos nem questionar. Eles só vão e seguem. E quando eles vão junto, eles vão estar demonstrando ali o tamanho da ousadia e a coragem. E aí, como a gente estava falando aqui sobre a identidade, o significado, né? Lá na palavra de Deus, aqui, Jesus, palavra, André significa homem, que é igual ao ser humano. E eu acredito, será que o evangelista, ele não queria, vocês pensem comigo, será que o evangelista aqui, ele não queria insinuar que as pessoas só se tornam verdadeiramente homens, seres humanos, de coração mesmo, só depois de fazer uma experiência com Jesus? Será que esse significado não foi ali uma tacadinha desse evangelista de dizer que nós só podemos nos considerar verdadeiros homens e seres humanos quando nós verdadeiramente somos e vivemos e temos e acreditamos em experimentar essa verdadeira experiência com o Senhor? Então esse é o meu convite para você hoje. Pesquisa, se você não sabe, qual é o significado do teu nome, qual é a sua identidade, de quem você é filho. Depois, dê testemunhos ao ponto das pessoas querer conhecer esse tal de Jesus e seguir ele. E quando encontrá-lo, não ficar questionando quando o Senhor perguntar a eles o que eles querem ou o que procuras. Eles só vão perguntar, vai ser algo tão tremendo que as pessoas só vão querer saber de Jesus aonde moras. Porque eles querem cear com o Senhor e eles querem fazer parte do Senhor para permanecer nele e não com ele. Então que nós possamos hoje, no dia de hoje, acreditar verdadeiramente que nós decidimos permanecer em Cristo Jesus. E que todas as coisas velhas já se passaram. E que todas as coisas velhas elas irão passar a todos os dias. Só que quem vai permanecer é o Senhor. É aquele quem nos conduz. É aquele quem nos dirige. É aquele que leva acalento, alegria, esperança, felicidade dentro de nós. E isso é tão imenso que chega ao ponto de transbordar na vida do outro, dos nossos. Convido o Senhor para ceiar contigo hoje. Daqui a pouquinho nós estamos indo almoçar. Prepara uma mesa para receber o Senhor junto com os seus. Olhe dentro dos olhos e quando você olhar dentro dos olhos, você possa ter a certeza que é o próprio Senhor que está olhando para você através dos seus. E aí você vai dizer com toda a certeza do seu coração: eu pertenço a Cristo. Ele permanece em mim e eu nele. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente nosso dia. Bora lá então tomamos esse cafezinho assim, ó, pertinho do almoço. E agora que nós possamos preparar o nosso altar para receber o Senhor,
todo instante dentro da nossa casa, dos nossos corações, da nossa família e da nossa vida. E até amanhã, se Instagram e Facebook não bloquear a gente. Se bloquear também, nem que a gente tome um café meia-noite, mas que nós vamos estar aqui juntinho de Jesus, nós vamos. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Vamos pro nosso print? Vamos pro nosso print aqui. Deixa eu tentar virar Jesus aqui. Vai ficar muito escuro? Acho que não, né? Não dá pra virar Jesus aqui. Deixa eu ver. Aqui dá. Foi? Bora lá então viver uma segunda-feira extraordinária, recheada das bênçãos do Senhor. E faça o que eu falei pra vocês, se fizer sentido. Convida também aquela pessoa que você sabe que ela merece ouvir de Jesus. Envia pra ela esse nosso café, para que ela possa ter esse encontro de identidade. Amém? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente segunda-feira.